Olá, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque se você veio até aqui para assistir esse workshop é porque você realmente entende que é muito importante ensinar a palavra de Deus para crianças de 2 a 5 anos e por que não dizer desde o berçário ou até mesmo desde o ventre materno, não é? Então, hoje nós vamos falar sobre como transformar o que acontece na igreja, como transformar o domingo, o ensino bíblico e tudo o que envolve esse processo com crianças da pré-escola. Mas para a gente começar o nosso workshop, eu queria que você me ajudasse, você imaginasse aí como é um domingo na sua igreja. Eu vou pensar e vou dizer um pouco do que é o que eu conheço e você vai pensando aí junto comigo. Vamos dizer agora, começando com a sala de 2 anos. Você é um líder que trabalha com 2 anos e você está ali, segurando aquele bebê, tentando consolar aquele bebê de 2 anos que a mãe deixou e que ele está inconformado que a mãe saiu da sala. Quando ele começa a chorar, os coleguinhas são todos muito solidários e começam a chorar juntos. Você tem aqueles bebês inconformados chorando e a missão de ensinar a palavra de Deus naquele domingo, porque afinal a última coisa que nós queremos é que o domingo seja apenas uma brinquedoteca. Ninguém quer que o ministério infantil seja um lugar onde que as famílias vêm, deixam seus filhos simplesmente para assistir o culto, para passar o tempo enquanto eles estão no culto. Nós queremos que o domingo seja um grande momento, que a igreja, que o ministério infantil seja um momento onde nós consigamos transformar a vida das crianças com a palavra de Deus. Mas como fazer isso no meio de tantos desafios? Vamos agora para a sala de 3 a 5 anos. Quando a gente chega lá, os líderes ali na porta recebendo aquelas crianças, logo vemos uma criança resistente que não quer entrar. Mãe, entra comigo, não quer deixar a mãe, segurando na perna da mãe, inconformado, não querendo entrar. E você ali, líder de 3 a 5 anos, tentando convencer aquela criança que ali é um bom lugar para ela estar, que vale a pena ela ficar ali, que ela vai gostar do que vai acontecer. Enquanto você está ali nesse trabalho, outras crianças correndo na sala, tia, 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 brincando e às vezes até brigando, porque isso acontece na sala de 3 a 5 anos, um tomando brinquedo. E você pensando, tudo isso acontecendo lá naquele momento, e você tem uma grande missão nesse dia, ensinar a palavra de Deus para os pré-escolares. Mas como fazer isso? Como engajar essas crianças na aprendizagem bíblica, ao mesmo tempo enfrentar todos esses desafios no domingo? É possível? E eu vou dizer para você que sim. Que todos os domingos eu estou ali naquela sala de 2 ou de 3 a 5, seja para trabalhar diretamente com as crianças, ou para observar e formar relacionamento com elas, e eu sei bem o que você está vivendo e eu posso te dizer que há alguns caminhos para você transformar o que acontece no domingo. E nós vamos falar de 3 simples caminhos agora e nós vamos começar com a primeira transformação. Transforme como você vê o ensino bíblico na sua igreja. É isso mesmo. Às vezes você está acostumado a pensar em ensino bíblico como aquele momento onde as crianças vão parar tudo o que elas estão fazendo, vão sentar e elas vão ouvir você sem se mover, sem fazer nada. E você espera ansioso no domingo para que essas crianças possam ter esse momento ali, mas muitas vezes você fica frustrado, porque as crianças de 2, nem as de 3, nem as de 4 e às vezes nem as de 5 querem ficar paradinhos ali, caladinhos, te ouvindo e você pensa, como que eu vou ensinar a palavra de Deus para essas crianças? É possível se você transformar como você vê o momento do ensino bíblico, como você vê o ensino bíblico no domingo, porque ao invés de ser um único momento isolado no seu período onde você está com as crianças, que tal se você começar a olhar todo o processo, desde a chegada das crianças até quando você entrega ela para os pais, como um processo de ensino bíblico, como se as brincadeiras, as atividades, as conversas, todas elas levassem para esse centro que é a aprendizagem bíblica. Será que isso seria possível? Sim, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos dizer que esse domingo você estaria ensinando sobre Jesus e a mulher no poço. Bem,
muitos conceitos novos para essas crianças tão pequenas. Ao invés de você tentar ensinar isso tudo de uma vez só, que tal se você parar um pouquinho e falar assim, olha, antes do louvor, antes da história, nós vamos brincar. Isso mesmo. E convidar as crianças para brincar é uma pergunta que elas não resistem. Você quer brincar? Quem quer brincar? Elas vão dizer eu. E aí, nesse momento, essa brincadeira vai ser uma brincadeira intencional. Você vai pegar essa criança e você vai começar a ensinar um conceito da história bíblica logo ali no início. Que tal pegar um balde grande, encher de papel picado e falar para as crianças, vamos brincar de tirar água do poço? Dá um copinho para cada uma e elas vão brincar ali, tirando aqueles papelzinhos e você vai falar, olha, o poço é um lugar fundo, onde tem água para a gente tirar. Vamos tirar água do poço. O que aconteceu naquele primeiro momento é que você ensinou um conceito muito importante do que vai vir depois. Quando você tiver o momento da história bíblica, alguns conceitos as crianças já compreenderam. E daí chega aquele momento, depois do louvor, onde você vai contar a história bíblica, mas você vai contar a história bíblica que Jesus conversa com a mulher do poço, mas o poço já é um conceito que aquela criança já entendeu, então ela vai ter a oportunidade de focar a atenção nos conceitos novos, que é Jesus e a mulher e como Jesus ama todo mundo. Então é muito mais fácil se nós começarmos a pegar aquele ensino e colocar em pequenas porções durante todo o período. E não para por aí, não é terminei a história bíblica, acabou. O que vai acontecer depois, as atividades que vão ajudar as crianças para ficarem gravadas as verdades bíblicas na mente delas, são atividades às vezes manuais, às vezes com algum jogo, alguma participação delas, mas durante todo aquele momento o líder não vai pensar, já ensinamos a palavra, agora acabou. Não, cada conversa, cada pergunta, enquanto as crianças estão colorindo, olha, Jesus ama todo mundo, ele amava essa mulher do poço que ninguém queria conversar com ela, e você continua contando outras partes, recordando, ou seja, todo o período que aquela criança esteve ali foi um período de aprendizado bíblico relevante. Então, isso quer dizer um ensino transformacional. Então, a primeira coisa que nós falamos agora é que para a gente poder ver o ensino bíblico acontecendo de uma forma transformacional é o quê? Transformar como você que trabalha com crianças da pré-escola, como você vê o momento do ensino bíblico. Daí agora a gente vai ter o segundo momento, a segunda transformação, e nós vamos falar como você vê, e agora você precisa viver uma nova transformação. Como você vê as brincadeiras. Transforme como você vê as brincadeiras. Porque às vezes, na igreja, muitas vezes, as pessoas veem a brincadeira como aquele momento para encher o tempo, para passar o tempo. Você já contou a história, fez o louvor e agora deixa as crianças brincar até o culto acabar, até a programação dos adultos acabar. Mas que tal se você transformar como você vê a brincadeira, ao invés de ser algo só para preencher o tempo, que tal se você olhar e usar a brincadeira na sua missão? Usar a brincadeira para ensinar a palavra de Deus. É isso mesmo, porque criança ama brincar. Como eu falei antes, brincadeira faz parte da composição de como a criança se relaciona, não é mesmo? E nisso tudo que a gente está vivendo, uma coisa muito importante é olhar e pensar, se a criança gosta de brincar, para que eu vou deixar a brincadeira ser algo irrelevante? Por que não me aliar à brincadeira e usar isso para que eu possa ensinar a palavra de Deus? Isso é possível quando eu planejo brincadeiras relevantes. Como eu usei o exemplo anterior, você pode usar a brincadeira antes da história para introduzir um aspecto bíblico. Você pode depois usar brincadeiras após a história para reforçar, para gravar o que foi ensinado, e a criança vai se divertindo, mas ela vai aprendendo e nós vamos fazendo o quê? Alcançando a nossa missão de ensinar a palavra de Deus para que a vida dessas crianças sejam transformadas. Então, brincadeira na pré-escola é algo sério, algo essencial, que não pode ser levado simplesmente, vamos deixar eles brincarem, mas como nós vamos usar a brincadeira? Então, quando você
transforma, como você vê brincadeiras, o ato de brincar dentro do domingo, dentro do contexto do seu ministério infantil, você vai ter resultados incríveis, porque as crianças vão se engajar no aprendizado. E quando elas se engajam no aprendizado, elas absorvem aquele conteúdo e são transformadas pela palavra de Deus. Então, a gente já falou até agora, sobre duas formas, duas coisas que você precisa transformar no seu ministério. Primeiro, como você vê o ensino bíblico, o momento do ensino bíblico, e depois como você vê as brincadeiras. E agora eu quero falar sobre uma terceira coisa que você deve pensar. Como que você pode transformar, como você vê as famílias da sua igreja, como você vê o trabalho com as famílias da sua igreja. Então, se você quer um ministério relevante, se você quer engajar as crianças da pré-escola na aprendizagem bíblica, você precisa transformar como você vê as famílias. É isso mesmo, as famílias, elas são nossos melhores aliados, nossos parceiros na formação espiritual das crianças. E nós não podemos deixar isso passar. Nós precisamos começar essa parceria ali ainda quando o bebê está no ventre materno. Que tal visitar essas famílias e quando tem uma mãe grávida e falar com ela da importância da parceria entre igreja e família? Porque se tem uma idade propícia para que essa parceria comece, é na pré-escola, é desde o nascimento. A parceria igreja e família, ela é por toda a vida e você pode começar ela a qualquer momento. Mas se você tem essa oportunidade de começar a parceria entre a igreja e a família, quando você ainda tem um bebezinho, você tem a vida toda de parceria, ou seja, você potencializa a formação espiritual dessa criança. Mas eu tenho visto ao contrário, muitas pessoas não compreendendo que desde o ventre já é uma oportunidade de ser parceiro da família. E às vezes a gente perde muito tempo. Esses dias eu ouvi uma mãe falando assim, eu explicando sobre a parceria igreja e família com crianças de 2 anos, e ela falou assim para mim: nossa, eu achava que eu só precisava começar a ensinar a Bíblia quando meu filho pudesse ler, porque afinal ele não lê a Bíblia ainda. E eu falei: nossa, se você esperar até os 6 anos ou 5 anos, quando as crianças são alfabetizadas, você perdeu 5 anos da vida dessa criança para formá-la, para ensiná-la nos caminhos de Deus. Quanto tempo perdido! E pode parecer que você olha e fala: não, mas isso é tão óbvio. Não é. Muitas famílias não entenderam ainda que elas precisam ensinar a palavra de Deus desde pequenininho, lá no berçário, enquanto troca a fralda, enquanto tá balançando no colo. Falar a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus na vida daquele bebê, isso é muito importante. Então, quando você transforma como você vê a família, você transforma o resultado do seu ministério e, melhor e mais importante, o resultado da educação cristã, da formação espiritual da nova geração desde o berçário. Isso é incrível. Você às vezes está pensando assim, mas como é que eu vou fazer isso? Bem, nós estamos falando sobre a pré-escola, sobre o ensino na pré-escola, desde o berçário, e é para isso que o Pense Laranja tem trabalhado. O currículo First Look do Pense Laranja, ele consegue compreender todas essas necessidades de transformações e, ao mesmo tempo, ele provém todas as ferramentas para que você coloque essas transformações em prática. Você pode transformar a parceria com as famílias. No material do Pense Laranja, no material do First Look, você vai encontrar aquele material para o pai ensinar a criança em casa, como dar continuidade. Como que o pai vai continuar ensinando? E vamos fazer uma linha aqui pensando lá no início desse workshop, quando eu falei com vocês o seguinte: você precisa rever como você pensa, você precisa transformar como você vê o ensino bíblico. E se você achar que o ensino bíblico só acontece naquele momento em que você ensina no domingo, você perdeu o resto da semana, porque você pode fazer uma parceria com os pais para que aquilo que foi ensinado no domingo continue sendo reforçado, ensinado durante a semana. Por exemplo, na nossa história que eu usei, Jesus e a mulher do poço, a pergunta chave do mês é:
Quem ama todo mundo? Jesus ama todo mundo, Deus ama todo mundo. Então o pai vai perguntar aquilo que foi perguntado no domingo, isso vai reforçando. A família vai perguntar para aquela criança, vai reforçar o versículo. Então o que você fez? Ao invés de você ter um momento único, você transformou como você vê o ensino da palavra, usando brincadeiras para ensinar, mas também se formando uma parceria com a família para que o ensino bíblico ele tenha continuidade durante a semana. E eu vou dizer para vocês, não há fase melhor, mais uma vez eu digo isso, as mães, os pais, as famílias da pré-escola eles estão sedentos por isso, porque a maioria deles está começando nessa nova fase de serem pais, de formarem famílias, eles querem saber como fazer. E você, como líder do ministério, como líder desse grupo, desse pequeno grupo de crianças, você tem essa oportunidade de dizer, olha só, esse é o caminho, nós podemos ir juntos. E muitos deles vão falar assim, mas como que eu vou falar de Jesus para o meu filho de 2 anos? E aí entra mais uma vez esse material que a gente tem do First Look, que vai o material para casa, onde tem uma dica para os pais de como falar isso enquanto toma banho, pelo caminho, quando estiver nas refeições, porque a ideia é que cada momento e todos os momentos eles contam para a eternidade, porque o que nós queremos formar são crianças que amem a Deus de todo o coração, crianças que tenham um relacionamento com Jesus desde cedo. E no First Look a gente quer ensinar algumas doutrinas básicas muito importantes. Primeiro, Deus me fez. Nós queremos que todas as crianças, quando elas saiam da pré-escola e entrem no Fundamental 1, elas tenham certeza que elas foram feitas por Deus de uma forma maravilhosa. Nós queremos também que elas entendam algo muito importante, que Deus me ama. Isso mesmo, Deus nos ama como nós somos. As crianças precisam desde cedo entender que elas são amadas por Deus. E um terceiro ponto muito importante, Jesus quer ser meu amigo para sempre. Então, desde pequenininho, nós vamos ensinar às crianças que Jesus é o melhor amigo e que todo aquele que convida Jesus para ser amigo dele, Jesus vai ser amigo dele por toda a vida. Já pensou quando as crianças que nasceram na sua igreja, passaram pela pré-escola, elas chegarem a essa idade do Fundamental 1 e elas serem transformadas, terem vivido esse ensino transformacional de tal maneira que elas já cheguem amando a Deus de todo o coração e o próximo como elas mesmas? Isso é possível? Sim. Isso é possível. E às vezes você pode estar pensando, nossa, mas isso é muito difícil. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir fazer isso? Bem, nós estamos aqui para dizer que o currículo do First Look são ferramentas que você pode usar para engajar as crianças da pré-escola, engajar as famílias e transformar o seu ministério e transformar como acontece o ensino desde o berçário até a pré-escola. É lógico que vocês vão ter outras palestras falando de outros materiais, porque o Pense Laranja, ele tem esse desejo, a missão dele é formar uma parceria, é equipar a igreja para formar uma parceria com as famílias na formação espiritual da nova geração, que vai desde o bebezinho até aquele jovem que está aí na sua igreja. Mas hoje, nesse workshop específico, nós estamos falando do First Look, que é o primeiro olhar, o primeiro contato da família com o ministério infantil da sua igreja, que pode ser algo incrível, que transforme a própria família. A família vai dizer, nossa, essa é uma igreja que eu quero pertencer, porque é uma igreja que me apoia, me dá ferramentas para eu cumprir a minha missão como pai. E muitas famílias não sabem como fazer isso, não têm ideia que isso é possível, mas você pode dar a elas as ferramentas. E o First Look está aí para isso, para ajudá-los nessa missão, porque você pode pensar, nossa, como eu vou pensar em brincadeiras que conectem com a história? E talvez você é aquela pessoa super criativa que consiga fazer isso. Mas que tal, ao invés de você gastar tempo planejando quais vão ser as brincadeiras, como você vai ensinar a história de uma forma criativa naquele domingo, que tal você usar esse tempo para você poder investir no relacionamento com as famílias e com as crianças através dessa parceria que você pode construir com o material que você recebe, com o currículo. Então esse currículo é um currículo completo, ele tem tudo o que você precisa para formar parceria, para transformar como a sua igreja vê a parceria com as famílias, para transformar como o ensino bíblico acontece e para transformar como as brincadeiras
acontecem também no seu ministério. Então, vocês estão prontos para as mudanças? Estão prontos para fazerem transformações que vão ser incríveis no seu ministério? Eu fico feliz de saber que vocês estão prontos. E eu conto com vocês agora para que a gente continue essa conversa no nosso bate-papo que vai acontecer em seguida.